Prezados amigos, internautas da Rede Amigo Espírita, é um prazer estar novamente com vocês, quando nós vamos buscar analisar um pouquinho uma passagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que vocês poderão acompanhar um pouco o texto aqui comigo nesse momento. Esse capítulo 10, Kardec coloca um subtítulo: Não julgueis para não seres julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Baseado nesse texto, nós tiramos o tema da noite: Atire a primeira pedra. E Kardec, para fazer essa análise, ele destaca dois trechos lá do Evangelho. O primeiro que nós vamos ver agora, com Mateus, no capítulo 7, versículos de 1 e 2, nós vamos ler assim: Não julgueis, a fim de não seres julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Então, isso está lá em Mateus. Então, Jesus está nos alertando do perigo que nós vamos incorrer para a nossa própria felicidade quando nós julgamos outras pessoas. Por quê? Porque nós não gostamos de ser julgados. Principalmente se for um julgamento impiedoso. Basta que ele seja descortês e ele já vai nos trazer, provavelmente, sofrimento. Agora, imaginem se alguém nos julgar rigorosamente e muitas vezes indo além do que seria razoável. Isso vai nos ferir muito. Ora, se nós vamos ficar profundamente feridos com esse julgamento, e o ser humano, se nós observarmos bem, o ser humano, uma das grandes necessidades do ser humano é de se sentir aceito. Todos nós gostamos de ficar num ambiente onde nós sentimos que somos acolhidos. Nós gostamos do ambiente onde nós sentimos que as pessoas não nos criticam, nos aceitam como nós somos. Quando nós sentimos essa cordialidade, nós nos sentimos muito bem. Em contrário senso, se nós estivermos num ambiente que nós sentimos que há uma crítica, ainda que velada, em sorrisos disfarçados e coisas assim, nós já nos sentimos muito mal. Por que nós vamos querer que alguém que seja objeto dos nossos julgamentos reaja de forma diferente? Então Jesus fala: não julgueis para não seres julgados. Só que ele acrescenta algo que só fica muito claro para nós à luz da doutrina espírita. Porque ele fala que com a mesma medida que nós medirmos, seremos medidos. Como será isso? Nós certamente conhecemos pessoas que passam, talvez, uma vida inteira em atitudes de críticas e críticas mordazes, e não vemos esse retorno acontecendo na vida delas, muitas vezes. Mas Jesus disse que com a mesma medida que nós medirmos, seremos medidos. Então ele está falando da lei de ação e reação. Na mesma intensidade da nossa ação, nós receberemos uma reação. Exatamente na mesma medida. E não parece, muitas vezes, que seja o que acontece.
é porque nós estamos analisando do ponto de vista de uma única encarnação. Mas quando nós trabalhamos com várias encarnações, a causa que é determinada no momento, ela só vai ter seu efeito lá na frente. Então, quando nós temos o efeito, nós nos sentimos, às vezes, injustiçados, costumamos reclamar até da justiça de Deus, porque nada fizemos numa existência para receber, de repente, um tratamento, uma agressão, alguma coisa que parece totalmente desproposital. Por quê? Porque nós não estamos conseguindo conectar o efeito que está se dando agora com a causa que está lá perdida no tempo, numa, duas, três, sabe-se lá Deus em que encarnação, a causa daquela situação que estamos vivendo. Mas o que Jesus vem falar, como ele fala em outros momentos, ele vai dizer claramente, né, que quem com ferro fere, com ferro será ferido. A cada um segundo as suas obras. Agora ele está usando uma terceira forma de tratar da questão da lei de ação e reação. Com a mesma medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. E isso é profundamente verdadeiro. Aí poderá vir aquela pergunta natural na pessoa, mas quem vai nos julgar? Quem vai nos julgar? Quando nós desencarnarmos, nós vamos encontrar um juiz nos esperando lá no mundo espiritual? Nós vamos encontrar benfeitores espirituais, talvez, com essa tarefa, com essa missão de fazer esse julgamento? Será que eles se prestariam a esse tipo de ação? E aí a doutrina vai nos esclarecer que as leis de Deus estão inscritas na nossa consciência. Então, não há necessidade de nenhum juiz externo. Alguém pode até, eventualmente, fazer isso. Mas o juiz mais severo que nós temos está dentro de nós. E todos os atos que nós praticarmos, todos os pensamentos, tudo que se passa conosco, pode ficar totalmente oculto das demais pessoas. Talvez nem tanto quanto supomos, porque diz Paulo que nós temos em nosso redor uma nuvem de testemunhas. Mas elas são invisíveis, são esses espíritos que podem estar nos acompanhando e sabendo quem realmente somos. Mas independentemente desse julgamento de fora, o único julgamento que realmente nos mortifica profundamente é o julgamento que nasce de dentro para fora. É esse que vem da nossa consciência. Uma pessoa, ao praticar um ato indevido com outra pessoa, ela pode ser perdoada. Ela pode receber um revide muito rigoroso de quem ela ofendeu. Mas a pessoa, dependendo da sua natureza, pode perdoar. Não revidar. E, aparentemente, a pessoa que fizesse isso não vai sofrer o efeito da lei de ação e reação. E é isso que Jesus quer que a gente entenda. Esse juiz é interno, é a nossa consciência. Nós podemos ser perdoados pela nossa vítima, mas nós não conseguimos perdoar a nós mesmos, porque nós temos consciência interna daquilo que fizemos.
Então, ele está dizendo para nós termos esse cuidado. Porque, às vezes, levianamente, irresponsavelmente, nós emitimos julgamentos sobre as pessoas. E muitas vezes, esse julgamento, ou essa opinião, ou essa manifestação do nosso sentimento, pode entrar num campo da calúnia, da maledicência, pode ofender gravemente a moral de outra pessoa, e isso trazer para aquela outra pessoa consequências muito difíceis. Às vezes, dramas cruéis acontecem a partir de uma maledicência, de uma calúnia. Uma pessoa pode tomar atitudes as mais diversas quando ela é vítima de uma calúnia. Uma pessoa pode ser, inclusive, prejudicada no seu trabalho, na sua reputação social. Uma calúnia pode destruir uma família, pode destruir uma harmonia conjugal. Quantas consequências funestas de uma atitude impensada desse julgamento que nós fazemos. Então, Jesus fala para a gente ter cautela, porque com a mesma medida que nós medirmos, seremos medidos. Nossa consciência, ela fará isso de forma muito rigorosa. Quantas vezes nós trazemos, sem entendermos como ou porquê, uma tendência desde que nascemos ou desde que nos tomamos consciência razoavelmente do mundo, nós temos uma tendência de nos culparmos de coisas que parecem sem sentido. Uma sensação de culpa que a gente não sabe a que atribuir. São essas mazelas que estão lá armazenadas naquilo que nós podemos realmente chamar de inconsciente. Inconsciente de vidas passadas. Na atual existência, não sabemos a que atribuir. Por que eu me cobro tanto? Por que eu me sinto inadequado diante da vida? Por que eu acho que eu não mereço ser feliz? Quantos sentimentos vêm na mente de quantos de nós por conta desses registros que estão lá num depósito do qual a gente não tem consciência? E que talvez seja melhor que fique lá mesmo. Porque se nós trouxermos esse registro para a consciência, pode eventualmente até fazer bem. Nós fazemos um exame de consciência, tomarmos consciência de um erro, nos propormos a fazer uma reparação. Eventualmente, isso pode até ser útil. Mas se nós não estivermos dispostos a fazer a reparação, de que adiantará avivar uma memória que, mesmo estando ali tamponada, já traz tantos malefícios, tantos conflitos que a pessoa não consegue equacionar? Então é isso tudo que, numa simples passagem do Evangelho, a gente pode trazer para a nossa reflexão. Vamos agora avançar um pouquinho numa outra passagem, que é exatamente a do título do nosso tema da noite. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Vamos parar aqui, porque essa parte já é muito importante para a nossa análise. Os escribas e fariseus, eles tentaram levar Jesus para
posições difíceis em várias alternativas. Todos nós nos lembramos daquela famosa passagem onde, tentando colocá-lo diretamente contra o poder instituído, que era o do César, né? Eles estavam sob o domínio dos romanos, ele lança aquela famosa, né, frase, né? Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Ficaram surpresos, não souberam o que fazer, porque não esperavam que ele tivesse tamanha sabedoria de sair tão bem numa situação embaraçosa. Aqui eles estão novamente criando uma outra situação. Uma mulher foi surpreendida em adultério. E eles levam essa mulher até Jesus. Segundo a lei de Moisés, da qual eles eram tão ciosos, essa mulher merecia ser apedrejada. Mas eles eram muito sagazes e eles sabiam que, por tudo aquilo que Jesus pregava, seria muito estranho que ele concordasse que ela fosse apedrejada. Isso iria contrariar a doutrina que ele vinha ensinando. Por outro lado, se ele argumentasse contrariamente à lei de Moisés, ele teria que fazer isso e mostrar que Moisés, nesse ponto, estava em erro. Ele, Jesus, daria aos escribas e fariseus que ali se encontravam todos os motivos para incriminá-lo e dali já começar um processo, possivelmente. Jesus sabia que esse momento iria chegar. Jesus sabia, com a consciência de tudo que tinha, e que ele teria que, num determinado momento, pagar com a própria vida, não é? A ousadia de trazer uma doutrina tão diferente. Ele sabia que lhe seria cobrado o último sacrifício, que seria o da própria vida. Mas ele sabia também que não era ainda o momento. Quando esse momento chegou, ele preferiu fazer silêncio e deixar que a vontade do Pai se cumprisse. Mas naquele momento, não. Ele sabia que ainda não era o momento. Então, diante daquela situação, aquela cilada que foi montada, ele se defende, mas se defende de uma forma magistral. Imaginem a cena. Uma mulher surpreendida em adultério, sendo trazida por vários homens, com total escárnio, desprezo, achincalho, sabe-se lá Deus o que mais. Colocam-na diante do Cristo, numa praça pública, para que fique bem exposta a situação e a própria exposição de Jesus fique bem exposta também, e fazem essa pergunta. O que ele recomenda que se faça diante daquela situação, uma vez que a lei de Moisés prescreve que ela deva ser apedrejada? E eles cobram dele, então, uma posição. E Jesus, se abaixando, começa a escrever no chão, ali, alguma coisa. E eles, então, insistem, querendo uma resposta, querendo uma posição dele. Então, dessa vez, ele não faz silêncio, como não fez daquela outra que já citamos. E ele, então, se levanta
e lança essa sentença, que é uma sabedoria, de uma profundidade que se perde pela eternidade. É de uma sabedoria incrível. Ele consegue se livrar momentaneamente, como já explicamos, de uma situação embaraçosa, extremamente maldosa, ardilosa, e ao mesmo tempo lança um ensinamento fantástico, totalmente coerente com a sua doutrina. Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E o texto vai dizer que ele, depois de fazer essa afirmativa, ele se abaixa de novo e continua a escrever no chão. Aqui eu ouso, Eliomar, fazer a minha interpretação. Vocês já imaginaram o que é enfrentar o olhar de um espírito puro? Jesus, se nessa hora quisesse, com a sua autoridade moral, poderia encarar todos que ali estavam. E ao dizer, atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado, ele poderia lançar um olhar para cada um deles, vendo todo o fundo da alma de cada um. Quem resistiria? Quem resistiria a esse olhar? Então ele, compassivamente, por entender que está diante de crianças espirituais, ele, na sua majestade de governador da terra, tão acima dessas questões humanas, ele então, compassivamente, lança a sentença, mas se abaixa, certamente poupando a todos aqueles daquele olhar que certamente não resistiriam. E ele ali permanece. Conta então a passagem evangélica, vamos ver mais um pedacinho, e vai dizer o quê? Só repetindo. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Vamos parar aqui. Por que o relato evangélico fala para nós que os que primeiro se retiram são os velhos? Certamente a gente diria, porque eram os que tinham tido até aquele momento tempo de acumular mais erros, mais pecados. É uma razoável resposta. Mas eu me arrisco a dizer que pode ter uma outra explicação. Quando nós somos jovens, e todos já fomos, alguns estão na juventude, outros mais, outros menos, nós costumamos ser muito impetuosos. Nós costumamos ser donos da verdade. Quantas vezes nosso pai ou nossa mãe nos fez advertências baseadas na grande experiência deles e nós nos arvoramos de entendidos do assunto e tomamos atitudes que mais tarde a gente se arrepende e diz, meu Deus, como é que eu fui capaz de agir daquela forma? Só agora eu estou entendendo o que o papai quis dizer com aquela advertência. E eu cheguei a me revoltar, eu cheguei a ficar com raiva dele, porque ele falou certas coisas, e agora é que eu percebo que ele estava totalmente correto. Isso acontece com todos nós, no modo geral. Nós passamos a infância
a juventude, a maturidade, a velhice. Em cada uma dessas fases, nós vamos acumulando aprendizado, de sorte que o dia que nós formos pais também, nós saibamos entender a cabeça do nosso filho, que é criança, do nosso filho que está na adolescência, já fomos, do nosso filho que está na juventude, com as suas impetuosidades naturais. Então é assim que Deus quis que fosse. Então, é muito provável, com raríssimas exceções, que uma pessoa, ao chegar à velhice, à maturidade mesmo e à velhice, ela acumule experiências, ela acumule decepções, que fizeram com que ela refletisse, ainda que minimamente, sobre certas atitudes. Então, ela tem mais possibilidade já de olhar um pouquinho para dentro de si, não muito, mas já consegue. Ela já consegue perceber, talvez por certas reações que aconteceram de suas atitudes, e precisam ser menos impulsivas e coisas assim. É lógico que alguém pode ir até a velhice, até a desencarnação, sem nenhum registro dessas ponderações na sua vida. Mas é de se esperar que a velhice, trazendo muitas vezes algumas limitações, que faz com que tantos de nós desejassem, talvez, voltar aos tempos de juventude, muitos de nós provavelmente falaremos assim: eu gostaria de voltar ao meu tempo de juventude, mas não com aquela cabeça que eu tinha. Eu gostaria de voltar na minha juventude com a cabeça que eu tenho hoje, com a experiência que eu tenho hoje. As duas coisas não são possíveis. Quando temos aquela juventude, aqueles sonhos, aquela impetuosidade, não temos a ponderação que só a experiência traz. Quando temos a ponderação que a experiência traz, não temos mais aquela energia que tínhamos quando jovens. É assim. Então, acredito que a explicação, uma delas, seja essa. Os velhos se retiram primeiro porque, de alguma maneira, cansados um tanto por certas experiências, criaram condições de, mais do que os jovens que ali estivessem, de ponderar um pouquinho que fosse em torno do que Jesus falou. Porque a verdade é que eles ponderaram. Ninguém teve coragem de pegar a pedra que estava na sua mão e atirar na mulher. Por quê? Porque a posição de Jesus, atire a primeira pedra, aquele que estivesse em pecado, mexeu. Ainda que momentaneamente, mexeu. Levou a uma reflexão. E essa, então, a razão por que essa reflexão seria manifestada primeiro nos mais velhos do que nos mais jovens. Mas, voltando ainda ao texto, vejamos como é que o texto vai concluindo. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça, imagina. Agora, ninguém mais. No meio da praça, Jesus e uma mulher à sua frente. Jesus que estava novamente, né? Nós diríamos assim, agachado, como é o termo que a gente usaria. Então Jesus se levanta, olha para a mulher e pergunta: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. E então Jesus lhe disse:
também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Vejam que a primeira narrativa que fizemos, não é de um evangelista, e agora nós estamos com a narrativa de João, no capítulo de número 8, versículos de 3 a 11, com essa narrativa. Então, Jesus, diante daquela mulher, faz das suas perguntas, é próprio de Jesus fazer a pergunta para que a pessoa sempre possa refletir. Não é? Jesus sabia. Os que estavam acusando-a não estavam ali mais perto dela. Mas ele faz a pergunta para registrar realmente. Onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela disse, não, Senhor. Mas ele fala, eu também não te condenarei. Vai-te de futuro e não tornes a pecar. Então Jesus, ainda de uma maneira muito moderada, muito serena, sem aquela acusação forte, pesada, que machuca, não deixou de fazer o registro. Não tornes a pecar. Mas ele é suave. Por quê? Ele sabia. Quem poderia acusá-la naquele momento? Uma mulher, para ser adúltera, tem que ter um adúltero. Ela não poderia ser adúltera sem a participação de um homem. Onde é que estava o homem? Que também deveria ter sido surpreendido. Que legislação é essa? Quantas questões, quantas argumentações que ele deixa que cada um de nós vá fazendo devagar. A verdade, quando ela é dita de forma muito incisiva, ela machuca muito. Ainda que verdadeira, ela machuca muito. Por isso que Jesus falava preferencialmente através de parábolas. Porque nós temos dificuldade de lidar com as verdades. Nós temos dificuldade de olhar para nós mesmos e fazer aquele julgamento que nós costumamos fazer com muita firmeza em relação aos outros. Tanto que há uma outra passagem em que Jesus registra isso. Ele diz assim, nós somos capazes de ver um cisco que está dentro do olho do nosso irmão. Um cisco. Nós somos capazes de ver uma trave que está na nossa frente. Ele falou isso de maneira geral. Nós temos uma capacidade de julgamento dos outros com uma argúcia, com uma profundidade, com uma acuidade impressionante. Mas quando se trata da nossa ação, do julgar a nós mesmos, o que nós fazemos? Por isso que ele sentenciou que não julgássemos. Porque com a mesma medida que julgarmos, seremos julgados. Que Deus nos abençoe e tenhamos uma boa semana de muita paz.